Temos um microfone aí em algum lado, ou estou bem aqui? É no próprio computador. Então, muito boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a este painel de conferência do 5º Congresso de Direito Transnacional. Na realidade, é um pretenciosismo, já me aconteceu anteriormente, porque estou na Universidade de Salamanca e eu próprio faço parte da casa, eu não me apresento, mas as pessoas não têm a obrigação de me conhecer. Eu sou o João Proença Xavier, sou advogado europeu, sou doutorado e professor da Universidade de Salamanca em Direitos Humanos e também, naturalmente, da Universidade de Coimbra, como podem ver, sou português. Nesta circunstância, e porque quase todos, à exceção da Ana Cristina, das duas, Ana Cláudia e Ana Cristina, falarem todos português, portanto, à partida, eu vou usar a língua de Camões para coordenar estes trabalhos, uma prerrogativa que me é dada pela minha direção, considerando que também na sala virtual toda a gente é ou português ou brasileiro. E os espanhóis que nós aqui temos são pessoas que me conhecem perfeitamente. Claro que para os colegas da Polónia vai ser mais difícil e eu talvez faça alguns apontamentos em castelhano, nomeadamente sobre os títulos, uma vez que estamos na mais antiga universidade espanhola oitocentista, neste caso a Universidade de Salamanca. Vamos seguir o plano que aqui temos. Temos até às 15h30, ou temos das 15h30, estamos com um ligeiro atraso, mas faz parte daqueles 15 minutos que a Universidade de Coimbra dá para começarem todos os eventos, e embora eu esteja em Salamanca, vindo de Coimbra, dei também aos meus auditores aqui a possibilidade de chegarem com um atraso do painel inicial das plenárias, com uns 15 minutos de atraso. Mas não poderemos estender por mais 15 minutos, porque a seguir existirá o painel subsequente das 15 horas, depois às 7, salvo erro, e a Universidade tem horário para fechar, uma vez que hoje é sexta-feira e joga a seleção espanhola. Então, sem mais, dizer que é um imenso orgulho chamar o João Roberto Lima Bertolo, da Universidade de Salamanca, neste caso o doutorando da Universidade de Salamanca, meu querido amigo, e que vem de Foz do Iguaçu, onde nos encontramos ainda este ano, nas férias iniciais da Páscoa, para eventos internacionais, e que está, neste momento, pela primeira vez, presencialmente, a atuar nesta minha universidade. O João é advogado, neste caso, no seu próprio país, mas neste caso aqui é na qualidade de doutorando e do doutorando do nosso plano de Direito Processual, a senda do Direito, da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Salamanca, que nos vem falar sobre o desafio da eficácia na devida diligência empresarial, uma análise da diretiva UE 2024-1760 e as suas atualizações. For anyone that is hearing us and do not speak Portuguese or Spanish, João Roberto Bertolo is a PhD student from this university. My dear friend, it's an international lawyer, and is going to speak about the challenges about due diligence, corporate due diligence, one analysis of the directive of United European Union 2024, 1760, and is going to update us on this directive. João, para 10 minutos, a sala é sua. Muito obrigado por ter vindo e desejo as maiores felicidades no doutoramento da Universidade de Salamanca, com o qual conta com o nosso apoio, e espero ter a sua contribuição daqui a 2 anos, quando chegarmos ao 6º Conditran. Seja bem-vindo. Muito obrigado, amigo, colega João, nosso professor aí, grande professor de Coimbra, formar aqui em Salamanca, né, João? É verdade. Como o João já me apresentou, sou advogado no Brasil e estou fazendo doutorado aqui em Salamanca. O tema que eu escolhi, o desafio da eficácia da devida diligência empresarial, uma análise da diretiva o 2024-1760 e suas atualizações, ele não, a minha pesquisa ela ainda não está totalmente concluída, está em fase de desenvolvimento, né? Mas eu vim aqui para apresentar um pouquinho e não só isso, aprender muito com vocês, afinal de contas foi um congresso de imensa qualidade e todos os professores com qualificação técnica inestimável, na verdade. Bom,
Só para me contextualizar a minha apresentação, por que desse tema? Nós sabemos que com a globalização, as multinacionais, elas muitas vezes estão sediadas em centros mais desenvolvidos e acabam por fabricar os seus produtos em países subdesenvolvidos. Em que isso implica, na verdade? Isso implica que, eventualmente, nesses países subdesenvolvidos ou nesses países que têm maior problemática legislativa mesmo, essa mão de obra acaba sendo precarizada. Então, os direitos humanos, eles acabam sendo precarizados em decorrência desse tipo de exploração, digamos assim. Pensando nisso, a União Europeia, ela fez essa diretiva, só que, mas para quê? Para tentar obrigar justamente essas empresas que têm sede em países desenvolvidos, mas utilizam essa mão de obra estrangeira, obrigar essas empresas a identificar, punir e reparar os impactos negativos dos direitos humanos e em toda a cadeia de produção. Pois bem, logo após ter sido editada a diretiva, infelizmente ela sofreu alterações, algumas atualizações, que flexibilizaram um pouquinho ela, no sentido de que, na sua essência, acabou reduzindo o número de empresas que a diretiva estava abarcando. Pois bem, qual que é a problemática do assunto? Como e quais mecanismos a gente pode utilizar para aplicar, afinal de contas, essa lei, né? Existem alguns autores que dizem que, olha, é necessário que o Estado, junto com a iniciativa privada, ele tome uma atitude para conseguir com que essa legislação ela seja de fato aplicada de forma efetiva. Outros autores já entendem um pouquinho diferente, entendem que deve ser tido somente pela iniciativa privada. E já vou agradecer, o meu tempo não vou me estender muito mais, porque justamente a tese está em desenvolvimento, ainda está sob pesquisa, e eu também não quero me estender muito por conta de que eu pretendo ir para a rodoviária o mais cedo possível. Muito bem. Então, muito obrigado, João. Doutor João Roberto, muito obrigado por ter vindo. Naturalmente está liberado se tiver já o seu horário. Se esperar para o final do painel, eu próprio o levarei à rodoviária, sem qualquer problema, e com muito gosto, juntamente com as suas maletas, como se diz aqui em Espanha. E dizer uma coisa, isto é uma coisa muito importante para todos os corajosos autores e investigadores que lançam trabalhos para publicação internacional, e que não tem problema nenhum e é excelente que se faça. A investigação é um trabalho ongoing. Não temos que apresentar logo as conclusões finais totais. Há conclusões preliminares que merecem, à partida, até para levar outros investigadores a aliciar-se pela matéria e também a dar à estampa outras inputs que levem a própria investigação em sentidos diferentes. A participação e o teste das matérias na revisão por pares cegos deste congresso para a publicação e, objetivamente, nadar nesta água em direto com o público, online, nas salas virtuais em todo o mundo, no caso do Iberojur, e em streaming direto e momentâneo em horas diferentes do dia, mas exatamente simultaneamente, e o debate, sujeitar-nos ao debate e às dúvidas desta sala presencial aqui na Universidade de Salamanca, levam os próprios autores a criar caminhos diferentes, a resolver dúvidas e a perceber que o seu trabalho poderá ir num sentido diferente até daquela que foi feita, a orientação que foi feita anteriormente. Portanto, muito obrigado pela coragem, pela presença e aguardamos não só no próximo mês o artigo completo dizendo exatamente isso, que é uma questão de transparência ética, dizer a minha pesquisa está neste momento, nesta fase, e as conclusões que eu posso tirar são estas. E repristinar o tema em momentos posteriores e dizer, olha, eu agora já tenho mais conclusões e já tenho matéria para mais um artigo ou até para o desenvolvimento daquele artigo. Muito obrigado, bem-vindo, João. Ora bem, declaração de interesses, como não poderia deixar de ser, vou apresentar a doutora Ana Cristina Crestani,
neste caso da minha outra alma mater, a Universidade de Coimbra, uma universidade sexagenária. Estivemos de manhã a fazer as contas, é a 8ª universidade mais antiga da Europa. No caso da Universidade de Salamanca, penso que seja a 3ª. Portanto, eu fico muito satisfeito que a Universidade de Coimbra esteja a lançar projetos de investigação com tanto interesse, cada vez investigadores e investigadoras mais jovens, e nessa ótica que vejam a Universidade de Salamanca como um sítio seguro para fazer o vosso debate, um sítio ótimo para trazer a vossa investigação, sem ela ser copiada de maneira alguma, e para publicar logo internacionalmente, fazendo com que a carreira que começa no doutoramento, como aluna do doutoramento, comece já a contactar com professores, com investigadores, com centros de investigação e com a crítica de outros países que vão analisando a mesma matéria, mas de uma outra perspectiva. O contexto ibérico não é assim tão diferente, mas as línguas e a história destes grandes países e destas duas grandes universidades dão visões diferentes. E então é sempre interessante também poder vir da Universidade de Coimbra apresentar as matérias aqui e pensar, Ana Cristina, se me permite, adotar alguma metodologia, sem estar a imiscuir no trabalho da sua orientação, mas pensar que estas matérias são transversais e, eventualmente, o direito comparado é aquilo que eu recomendo aos meus alunos. Aliás, temos aqui uma das minhas doutorandas aqui presente, que vai também colaborar, como sempre, em todos os desafios que eu lhe lanço, uma heroína também nestas matérias, e que dá um mote particularmente interessante a este painel, que eu depois, na velocidade de os cumprimentar, não apresentei devidamente. É com grande honra que eu coordeno neste 5º seminário este painel especificamente de internacional, de direito internacional e de género, de International Law and Gender Violence, porque é efetivamente um painel de toda a atualidade, infelizmente, em todo o mundo. Então, para 10 minutos, se me permitir, vamos ouvi-la também, como eu costumo dizer, com um título sexy, que faz com que a pesquisa seja apimentada para depois as pessoas poderem ler o resto do artigo que nos vai aqui fazer o teaser. O algoritmo suspeita. Inteligência artificial e os limites da imputação da pena. Penso que irá no sentido do direito processual aqui do Departamento e no caso do direito processual penal. Mas posso apenas suspeitar. A sala é sua para 10 minutos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Escuso de apresentações, também pude apresentar um trabalho ontem com a minha colega. A minha apresentação também, de certa forma, vai ser muito superficial diante do que é o assunto, onde que eu pretendo desdobrar melhor, né, na escrita do artigo, mas é justamente sobre isso, sobre essa questão de uma reflexão que é muito atual e importante a gente fazer a nível de um mundo atual de inteligência artificial. E essa reflexão propõe também, eu parto a partir de um dos conceitos, né, tradicionais do direito penal, que é sobre as suspeitas. Então, historicamente, né, suspeitar sempre foi uma atividade humana, independente dos países, né? Quem é uma pessoa, a gente tem o conhecimento, né, de uma notícia-crime, aquele profissional vai, então, iniciar uma investigação para identificar um suspeito e seguir para uma ação penal. Então, esse profissional, ele vai investigar fatos, ele vai ter que procurar indícios que seja suficiente para concluir a existência daquele crime e também vai, obviamente, construir um juízo fundamental, que é totalmente necessário. Então, com o avanço da inteligência artificial, foi evoluindo e também foi afetando diretamente, além de todas as áreas, né, a questão da investigação policial também, da investigação criminal. Então, trouxe um novo cenário que algoritmos também conseguem identificar padrões, atribuir níveis de risco e até mesmo, de às vezes, o algoritmo suspeitar, identificar que tal pessoa é suspeito, mas isso pode ser bom, porque pode melhorar muito o funcionamento que um profissional iria executar, diminuir ali o trabalho que ele tem, mas tem também os riscos aí que são inerentes e que é o que nos preocupa e que precisa ter esse debate para a gente procurar minimizar aí esses riscos. Então, surge a pergunta que orienta esse trabalho, né? Uma máquina, ela pode suspeitar? Então, a pergunta não é se a inteligência artificial é capaz de calcular, de identificar, mas sim se ela é capaz de produzir essa forma suspeita de uma forma legítima no direito. Então, aqui o slide vai ficar um pouco baixo porque ela não conseguiu, mas acredito que também, enfim, não tem muito problema que eu consigo
prosseguir também, os slides eram mesmo só para orientar. Então, como eu disse, a suspeita no Mas processo... pode mudar à vontade, porque na sala virtual elas vão conseguir ver. mas ela... Não, mas é porque... ok, já deu. Está Sim, maior. é isso, é isso. Então, quando a gente fala em suspeita no processo penal, diante de uma investigação criminal, não é uma simples impressão. Tem toda uma investigação em curso e precisa ter esses fundamentos, né, no caso de quem está realizando essa investigação. Então, precisa ter uma legitimidade e uma fundamentação para eu determinar que tal pessoa é suspeita. E não só, está na cena do crime, por si só já é suspeito. Então, tradicionalmente, essa suspeita, ela parte de indícios e de fundamentos. E quando a gente trata de sistemas de inteligência artificial, surgem alguns problemas, porque ele vai operar de uma forma distinta. Eles vão analisar um grande volume de dados, produzir inferências também baseado em correlações, e junto a isso vem todos os problemas que é, às vezes, a opacidade, a falta de transparência, como é que aquele algoritmo chegou naquele resultado, os preconceitos que também são inerentes, todos aqueles debates que, enfim, precisamos ter acerca do sistema de inteligência artificial. Então, a questão aqui é efetivamente saber se essas inferências possuem o mesmo significado jurídico de suspeita, construída por um agente humano, por um profissional que está lá especificamente para isso. Então, ocorre, uma mudança de paradigma, que é muito importante, né? Na racionalidade jurídica tradicional, em que o elemento central é a interpretação, eu juntar, através da investigação policial, criminal, eu investigar, colocar ali indícios suficientes e aí sim fundamentar a minha suspeita através disso, do que a racionalidade algorítmica, de que é isso. Muitas das vezes eu não consigo explicar como é que se chegou a esse resultado. Então, isso é o que causa esse debate e essas preocupações. Não significa que não existe, os sistemas de inteligência artificial não conseguem explicar uma razão jurídica, mas tem que ver se isso vale para uma intervenção estatal, no caso, quando a gente está tratando de coisas tão sérias a nível de uma investigação criminal. Isso causa impactos nas garantias fundamentais, de forma bem direta. Estamos falando aí de presunção de inocência, também aí do devido processo legal, tudo que pode violar, e também necessidade de transparência e um controle, uma supervisão humana diante de uma investigação criminal, e não somente utilizar uma ferramenta de inteligência artificial e tratar aquilo como o que é certo. Precisa, obviamente, a supervisão humana, e temos que utilizar a nosso favor, não deixar o sistema de inteligência artificial dar a fase final, né, dar a palavra final. E aí nós temos o risco, então, de ter uma culpabilidade presumida, uma vez que a gente acredita que aquilo que a máquina falou é o que é certo e não fundamenta e não consegue ter essa transparência no resultado. Então, nós temos aí o problema epistemológico, que é: o algoritmo realmente produz o conhecimento jurídico? Ou apenas produz previsões estatísticas com base nos dados que são alimentados nele, né? Então, tem uma questão que a correlação não é o mesmo que a causalidade, os dados não são, os indícios jurídicos têm essa falta de peso entre esses conceitos, e o direito, ele exige razões justificáveis, não pode ser presumidas, precisa mesmo de ter essa fundamentação. Então, um pouquinho da conclusão, que ainda há muito por desenvolver, sem dúvida alguma, é que a inteligência artificial, não tenho dúvidas do quão pode auxiliar em investigações criminais, o quão também tem os seus benefícios, mas é inevitável os riscos que são inerentes e preocupantes de sistemas de inteligência artificial, ainda mais tratando em temas tão sensíveis a níveis de investigação criminal, o que está em jogo, né, a liberdade da pessoa. Então, é necessário ter esses debates, ter esses estudos para poder minimizar os danos que esses riscos trazem, trazer mais transparência, né, para a máquina, enfim, poder utilizar ao nosso favor. E, sem dúvida alguma, algo que é essencial, que é a nível da União Europeia está se buscando fazer, com muitos ajustes ainda, é estabelecer limites claros para a utilização desses sistemas a níveis tão sensíveis. Então, é isso, finalizo com a ideia central do artigo, que o algoritmo calcula probabilidades, mas o direito efetivamente exige essas justificações, uma fundamentação quando a gente está se tratando aí de um inquérito policial que vai indiciar ou deixar de indiciar um suspeito. Muito obrigado. Ana Cristina, ficamos à espera dessas fundadas razões, uma razão
que é objetiva e é do direito constitucional. Não queremos ser acusados de maneira nenhuma, nem por algoritmo, nem muito menos por nenhum órgão de polícia criminal, sem fundadas razões. Então, nessa circunstância, fico muito mais tranquilizado depois de ouvir as suas conclusões preliminares e espero que, no fim, as conclusões cheguem àquilo que eu tenho vindo a acompanhar nas orientações das teses sobre a inteligência artificial que tenho vindo a acompanhar, que é: não podemos deixar a máquina decidir sem um humano responsável. Esta é a minha convicção, espero que continue assim, pelo menos nestes anos que vêm, essa é a conclusão indiciária. Mas talvez a sua pesquisa nos leve em anos vindouros a conclusões muito mais perturbadoras. Muito obrigado. Muito obrigada. Esperamos o resto do seu artigo no decorrer do próximo mês para podermos concluir este painel com a publicação de todos os artigos conjuntamente. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado por ter vindo de Coimbra. Ora bem, eu preciso saber se Lara Afonso da Costa Levi se encontra na sala virtual, que eu tenho a certeza absoluta neste momento que no meu vasto auditório não se encontra, uma vez que nós estivemos em off a fazer uma apresentação prévia de todos os autores e auditores e outros prestigiados amigos e familiares que aqui estão a ajudar-nos nesta tarde de investigação no Contritrans, que conta com a 5ª edição. Presumo que não, e nessa circunstância vou chamar a minha querida colega da Universidade Portucalense, neste caso do Porto, a professora Dora Alves, Dora Rezende Alves, que é a minha mentora de Direito Comunitário, aliás, antecede-me, e de Direito Constitucional. Eu sou professor de Direito Comunitário e Internacional e partilho com ela as visões, os apontamentos, às vezes os exames, e do Direito Constitucional contemporâneo que eu dou. Já tive a oportunidade de a ter várias vezes nas minhas aulas, em horários noturnos, que é uma coisa muito difícil para ela, apesar de Coimbra ao Porto ser uma distância relativamente pequena, se estivermos a comparar com o Brasil, mas para Portugal, 150 km é significativo para ir compartilhar o conhecimento a pedido de um colega. Também, ao contrário, ela tem-me desafiado, porque eu também, nessa circunstância, no Porto, sou membro do Instituto Jurídico Portucalense e pertencemos ambos ao grupo Pessoas, nomeadamente o grupo orientado para os direitos humanos, e que originalmente nós também fazemos parte do Human Rights Dimension, que depois desembocou neste desenvolvimento de uma rede internacional de proteção dos direitos humanos e de estudo e investigação dos direitos humanos. Seja bem-vinda e nessa circunstância, sem haver qualquer disrupção deste nosso painel, e nessa ótica para nos falar sobre a ação de incumprimento na ordem transnacional europeia, o que é que eu vos disse? Direito europeu, TUCUR, a salvaguarda do Estado de Direito pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Penso que a todos os alunos e juristas interessará, e não menos a todos aqueles que são advogados e advogados europeus presentes aqui na sala, nomeadamente eu próprio. Senhora professora Dora, é uma honra poder estar eu, ao contrário, desta vez, a coordenar esta mesa com tão brilhante colega, e ainda por cima, num espaço o mais europeu possível da Universidade de Salamanca, e a discutir estas matérias, que têm muito interesse para todos os que estão na Europa, mas também para quem seja da Latinoamérica e do Brasil, fazem todo o sentido, porque são a legislação com que se deparam quando chegam a este nosso velho continente. Seja bem-vinda. Senhor professor, muito obrigada por esta calorosa recepção e, na sua pessoa, os meus agradecimentos a toda a organização e sempre ao nosso ilustre professor Fábio, que hoje de manhã a professora Zélia explicou com propriedade, e eu acrescento uma palavra que é agregar. O professor Fábio, com estas realizações, tem conseguido algo inédito, que é agregar instituições muito diferentes, exatamente, nacionalidades, quebrar até fricções entre instituições em cada um dos países, não só em Portugal, mas também no Brasil, segundo me contam.
E lá está, esta agregação de estudantes, porque é isto que, como explicou há pouco, é isto que faz a academia. Eu também aprendi precisamente aqui em Salamanca, há uns anos atrás, aquilo que o professor João estava a explicar há pouco, que é muito importante para as novas gerações, que é, isto não se trata só de esperar pelo produto acabado, trata-se de vir aqui explicar o processo. E, como disse, e eu vi isso acontecer aqui, porque também antigamente não era assim, é verdade. Eu vi isso acontecer mediante as questões colocadas pelos presentes, o caminho da investigação fica valorizado e pode mesmo introduzir novas questões que são colocadas. A outra vertente que eu não me canso de louvar, porque é a nossa vida, é a capacidade que esta organização do Iberajur tem conseguido em termos de publicação. Porque nós todos o que queremos é, efetivamente, a entrega para publicação e para conseguirmos a nossa... E até porque, ainda vai-me acontecer daqui a alguns minutos, eu vou indicar 2 processos que analisei em especial. Sim, ninguém está aqui a tomar nota da data e do número do processo e depois, porque acontece-nos a todos, quando isso acontece depois eu já não sei o número e não consigo encontrar o processo, nós todos precisamos do produto. Do registro científico. Do registro. E só com isso é que podemos continuar a trabalhar. Até porque na sala ao lado, se calhar, estão a tratar de uma coisa que me interessa e só com esse registro. E isso é muito útil para nós. Nessa medida, e para cumprir o prazo que me é dado, eu não estou preocupada com a versão final. Artigo, claro, exatamente, claro. Estou preocupada apenas em transmitir a ideia e tudo o resto virá depois. Ora bem, questão inicial, não estou sozinha nesta abordagem, estou com o colega Mário Simões Barata, do ex-Instituto Politécnico de Leiria. Claro. Temos aqui uma alteração universidade em nova. Portugal. Em Portugal, no ensino superior, houve uma alteração fresquíssima, foi publicada ontem. Acho eu, claro. De mudança institucional de alguns institutos chamados politécnicos, era uma divisão já antiga, do início do século passado, com certeza, e que agora passarão algumas a ser também universidades, mas universidades politécnicas. Portanto, pronto, é uma novidade, não sabemos ainda explicar bem, é uma novidade, mas pronto, o meu colega então, pela primeira vez, está a apresentar um trabalho já na qualidade representante da Universidade Politécnica. Exatamente, da fresquíssima Universidade Politécnica de Leiria e Oeste. Ora bem, indo direta ao tema, de facto, uma das vertentes da União Europeia, que é uma realidade única e ímpar, e é precisamente, de acordo com o tema do nosso congresso, uma ideia de transnacionalidade. Isto é, o conceito em si não é dos fáceis, mas é precisamente essa ligação imediata das decisões ou das regras emanadas com as várias ordens jurídicas nacionais, que é o que acontece neste instituto aqui estudado. Vamos falar então de uma via contenciosa numa das instituições da União Europeia, portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia em si é uma instituição, mas são 2 tribunais, um que é Tribunal de Justiça, só, e o outro que é o Tribunal Geral. Neste caso, estamos a falar
de uma ação que coloca em causa o comportamento dos Estados-membros na sua obrigação de cumprimento do direito da União Europeia, ou seja, da ordem jurídica a que, e esta palavra é muito importante, voluntariamente aderiram, e que, nessa medida, se obrigam, se assumem respeitar. Quando não, há consequências. E isto é inédito, porque não é assim na chamada cena internacional, do direito internacional público. As sanções serão diplomáticas, serão políticas, mas não há uma coação ao cumprimento. Neste universo chamado eurocomunitário, há efetivamente previsto nos tratados uma forma de impor uma consequência punitiva pela falha na cooperação. E, portanto, a ação chamada a ação por incumprimento é, de facto, um meio contencioso que traduz esta ideia de transnacionalidade que se pretende aqui presente. Uma vez que já não tenho tempo para explicar mais nada, explico apenas aquilo que estará no texto, que é a análise, em especial, portanto, no artigo 4º do Tratado da União Europeia temos essa vinculação a que os Estados se obrigam e que depois vai servir de base para a sua violação e pelo incumprimento, e depois temos artigos específicos demorados, estamos a falar de processos que demoram anos, para impor alguma consequência punitiva aos Estados que não efetivem essa chamada cooperação leal. Encontramos nestas análises do Tribunal de Justiça da União Europeia características constitucionais, achamos nós. É discutível, a doutrina diverge, mas o debate sobre as vestes constitucionais do Tribunal de Justiça da União Europeia foi relançada recentemente com as reformas de 2024 entre as competências do tal Tribunal de Justiça e Tribunal Geral, que trouxeram de novo essa valoração. Nós acreditamos que sim, que há aqui uma base constitucional e que a prova está então nestas matérias que têm sido debatidas recentemente, nomeadamente a questão dos valores fundacionais da União Europeia, entre os quais está o Estado de Direito e a violação dos seus pressupostos, e os maus da fita têm sido repetidamente dois países em especial, que é a Hungria e a Polónia. E, de facto, os dois exemplos que nós trazemos ao texto são muito recentes, um dos acórdãos de abril, o outro de dezembro de 2025, abordam estas questões, os valores europeus, a questão do Estado de Direito, a questão que também já foi tratada hoje da chamada tutela jurisdicional efetiva e da independência dos tribunais. Tudo valores, lá está, questões essenciais à ideia de democracia
E, aliás, terminando nas palavras do Presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia, a União Europeia será exatamente uma união de democracias. E para que assim se mantenha, é necessário que o cumprimento do direito da União Europeia e que estes países decidam se querem manter-se neste processo de integração que até hoje, aliás, já celebrado através do Prémio Nobel, garantiu a paz na Europa dos 27 países, infelizmente não nos restantes. Senhor professor, muito obrigada pela sua condescendência e até... Bem-vinda. Com licença. Bem, estamos todos preocupados com o direito internacional e esperemos que o velho continente, este em que nos encontramos, tenha sanidade mental para se manter unido, porque juntos somos mais fortes. Se não for assim, só podemos perder. Estamos mais ou menos como as seleções nacionais. Ninguém pode ganhar sozinho e, neste caso, o projeto europeu é um projeto que veio dar novas cartas ao mundo, portanto, agora está um bocadinho apertado e na ordem do dia, tem que demonstrar efetivamente a sua valia e a sua qualidade. Muito obrigado, professora Dora, neste caso por esta também introdutória revisão do seu artigo, que aqui também continuo a esperar, para depois eu próprio poder recomendar aos meus alunos de Direito Comunitário e também de Direitos Humanos. Ora bem, e sem mais, aproveitando esta onda de pessoas a cumprir criteriosamente com o nosso horário, penso que o Dr. João Bartol vai chegar ao seu transporte para apanhar o avião para Madrid, portanto esteja descansado. Chamo o Dr. Sérgio Manuel da Costa Machado, da Universidade Lusíada e do CGEA, neste caso vindo de Portugal, para também prestigiar este magnífico painel com a sua presença. Aliás, dizer que é um painel integralmente presente, porque entre eu e a doutora Dulcerita estamos ambos presentes e muito presentes aqui nesta universidade. Sr. Dr. Sérgio, seja bem-vindo, faz favor de se acomodar, presumo que já tem a sua apresentação. Eu tenho a apresentação, mas... como é típico, não se sinta coagido, está em tempo, não sonegarei qualquer minuto e só começa a contar depois de ligar a apresentação. Portanto, sente-se tranquilamente porque estamos em tempo. Se, entretanto, se sentir mais cômodo em falar do coração, seja bem-vindo para nos falar sobre o contrato de permuta. Penso que interessará a muitos aqui presentes, nomeadamente aqueles que ainda não têm os seus escritórios em férias judiciais e quando chegarem a casa, na próxima semana, têm os últimos prazos antes das férias para tratar destas matérias e outras, porque o contrato de permuta dá a economia arcaica ao comércio transnacional contemporâneo. E com o preço que estão as rendas e os imóveis, parece-me que é bom irmos de férias com uma boa perspectiva. Seja bem-vindo. Muito obrigado por disponibilizar a doutora com é um prazer participar também na ciência e quem quer entender. Alguém tem em casa o microfone aberto? Está-me aqui a fazer feedback. Peço desculpa. Como se eu estivesse a falar a partir de Lisboa. O tema que eu trago aqui, serei muito breve, é sobre o contrato de permuta da economia arcaica ao comércio transnacional contemporâneo. É um tema que eu tenho vindo a desenvolver, a investigar. É um tema que eu levo para as minhas aulas, eu sou docente também de contratos civis no mestrado em Direito, e é um tema que me interessa e é um tema que eu tenho aprofundado. Portanto, o contrato de permuta é o contrato mais antigo da história da humanidade. Isto nós podemos ver logo naquela célebre passagem bíblica do livro do Gênesis, da troca de primogenitura entre Esaú e Jacó,
que acabara de cozinhar um prato de lentilhas. Há um autor espanhol, Rogel Evide, acho que é assim que se pronuncia. É mesmo, é difícil. Que diz que o contrato de permuta é o contrato príncipe. É o contrato príncipe. É uma opinião que eu concordo relativamente a ser o contrato dos contratos, porque o que é que acontece? Nós sabemos que, num exemplo muito prático, a permuta é uma troca de um bem por outro bem. E isto, na economia arcaica, ou nos primórdios da humanidade, havia a necessidade alimentar, de trocar alimentos por outros alimentos, só que com a cunhagem da moeda, o contrato de permuta deixou de ter aquela relevância que tinha no início. O que é que acontece? Acontece que a permuta, face ao contrato de compra e venda, foi perdendo a sua importância. E hoje o que é que acontece? Por exemplo, no Código Civil Português, nós não encontramos o contrato de permuta regulamentado. Ou seja, nós vamos aplicar as regras da compra e venda ao contrato de permuta, mas isto vai surgir algumas dificuldades. Isto porquê? Porque as normas da compra e venda são pensadas para a estipulação de um preço e na permuta não existe a intervenção de dinheiro. Pode existir, só que depois aqui vai haver aqui algumas problemáticas, nomeadamente se o dinheiro tem uma maior intervenção ou se tem uma menor intervenção. Se tiver uma maior intervenção, nós podemos ter aqui um contrato de permuta camuflado, ou um contrato de compra e venda camuflado. Ou seja, a intervenção de dinheiro num contrato de permuta é possível, só que depois teremos que ver, analisar, como faz a doutrina italiana, há várias correntes na Itália, saber se a importância do dinheiro é maior. Se for maior, não estamos na presença de um contrato de permuta. O que eu estava a dizer é que no Código Civil Português nós não temos o contrato de permuta regulamentado, mas no primeiro Código Civil Português o contrato de permuta vinha regulamentado. Ao contrário de outros códigos europeus, como por exemplo o Código Civil espanhol, o Código Civil francês, o Código Civil austríaco, regulamentam um contrato de permuta, como também os códigos civis ibero-americanos. Posso dar o exemplo do Código Civil do Uruguai, que contempla o contrato de permuta no artigo 1769 a 1775, ou o Código Civil Brasileiro, que faz apenas referência ao contrato de permuta no artigo 533. Portanto, a minha questão que se coloca face ao ordenamento jurídico português é saber se o contrato de permuta perdeu a sua relevância na sociedade atual. Na minha perspectiva, não. E nós podemos verificar isso onde? No comércio eletrónico, porque já há sites especializados, por exemplo, na troca entre colecionadores de pacotes de açúcar por pacotes de açúcar, de selos por selos, de moedas por moedas, portanto, ou roupa por outra roupa, livros por outros livros, etc. Portanto, o contrato de permuta, isto assim de uma forma muito básica, ele está presente, nomeadamente, no comércio eletrónico. Aqui em Espanha há uma problemática muito grande na doutrina espanhola, que é a permuta de terrenos por edifícios a construir em troca. É as fincas, ou dá-se a finca e recebe-se o terreno, e em troca vai receber uma fração autónoma em troca desse terreno. O que é que aconteceu num caso já muito antigo, salvo erro, de 1994, que foi colocado no Supremo Tribunal de Justiça espanhol? Era um tesouro, uma troca de um terreno, e o empreiteiro estava a fazer a demolição do edifício antigo e encontrou um tesouro, ou seja, encontrou um pote com moedas. E colocou-se a questão de saber de quem eram essas moedas, se era do empreiteiro ou se era do proprietário do terreno. Qual é que foi a solução? O Supremo Tribunal entendeu que era metade, metade. O terreno, apesar de ainda estar
ser a propriedade, titularidade da pessoa que cedeu o terreno. Há muitas questões que se colocam aqui, nomeadamente em Espanha, nestas questões. Relativamente à permuta no comércio internacional, de uma forma muito breve, existe também as permutas, nomeadamente no comércio de compensação, nomeadamente aquelas figuras, há várias figuras, como o barter, que consiste, por exemplo, na troca de um país que tem petróleo, em que troca esse petróleo com um país europeu por produtos têxteis, por exemplo. Depois há também de armamento, de nova tecnologia, etc. Coloca-se a questão se estamos na presença aqui de um verdadeiro contrato de permuta. Há determinadas operações que possam ser semelhantes ao contrato de permuta, mas não são, por assim dizer, permutas, porque muitas das vezes existe o quê? A intervenção do dinheiro. E como eu referi, há ausência do dinheiro no contrato de permuta e aqui podemos levar a cair numa situação que não estamos num contrato de permuta, mas num contrato de compra e venda. Fica só esta minha pequena reflexão e muito obrigado pela atenção e muito obrigado ao Sr. Moderador. Nada, e muito mais obrigado, uma vez, Sr. Bem-vindo. ao Sr. Dr. João Proença Xavier. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Eu também, como civilista, é sempre bom ouvir um especialista, faz favor, ouvir um especialista nestas matérias e, à partida, é uma matéria que nunca esteve tão premente. Portanto, vou desafiá-lo, quando não para outros eventos, no Conditrans daqui a 2 anos, trazer-nos um avanço da sua matéria sobre permuta e, quem sabe, economia circular. Porque talvez, no futuro, é o que nos vai acontecer. Eu vou, eventualmente, emprestar a minha capacidade de trabalho para me deixarem, portanto, acomodar aqui num hotel em Salamanca, porque os preços devem estar incalculáveis nessa altura. Portanto, talvez não haja nenhum valor a pagar se efetivamente, da próxima vez, eu, em vez de ir sozinho, trago todo este auditório e o hotel à partida começa também a fazer criação de espaço e isto vai gerar inequivocamente valor. Depois dar uma nota muito interessante sobre a interpretação daquilo que chamou o contrato de príncipe, com a devida vénia. Eu entendo que o autor citado chamou ao contrato de permuta contrato de príncipe versus o contrato rei, que será o contrato de compra e venda. Mas deixamos isso para uma fase de debate, naturalmente, porque não estou certo, não conheço o autor pessoalmente, mas penso que seria uma provocação. Mas, no seu caso, depois no debate podemos debater mais aproximadamente, porque eu acho que estamos ao preço dos contratos de compra e venda atuais e contemporâneos, estamos mais nos contratos de permuta do que efetivamente na compra e venda. Aproveito para chamar o meu querido amigo, Sérgio Manuel da Costa, neste caso Sérgio Roberto da Abreu, peço desculpa, da Ubra Brasil, neste caso presencialmente já nos tem acompanhado desde o início desta maratona académica por Espanha, desde a Universidade de Donostia, neste caso de Deusto, em Bilbao, e que já nos estava à espera, já nos estava esperando aqui quando a gente chegou. Talvez já pensasse que o meu automóvel ia furar e chegou cuidadosamente primeiro para não ter que ser sujeito a ter que estar a mudar o pneu. Vou usar os 3 minutos que o João não usou também. Está certo, está certo. Então, João, passa os 3 minutos. Estão todos contabilizados, sem qualquer problema. Eu passo onde aqui? E no caso dizer que o professor Sérgio Abreu é o meu mais antigo amigo ibero-americano na ótica da minha investigação doutoral. Enquanto aluno desta universidade, o professor Sérgio Abreu já vinha cursando trabalhos de doutorado a caminho de Barcelona, se bem me lembro, sim, procurando a inspiração na Universidade de Salamanca, nos nossos trabalhos e também nas nossas defesas. Criámos uma amizade imensa, tanto que quando estou em território de Veracruz, ele próprio, mesmo quando não na Ubra e no seu estado, desloca-se de avião centenas de quilómetros, para qualquer português seria impensável,
só para nos prestigiar. Portanto, é com grande orgulho e com muita amizade que eu o tenho aqui na nossa Universidade de Salamanca, onde ele está de volta outra vez, na qualidade, apesar de ser uma pessoa consagrada na sua instituição, para terminar o doutorado, neste caso, neste departamento, com orientação também dos colegas que me orientaram a mim, dando uma nota. O professor Sérgio Abreu, há cerca de 10 anos, é o meu período pós-doutoral aqui na Universidade, disse-me assim: João, está dando aulas em Salamanca? Estarei, mas agora estamos em período quase de férias. Então, ótimo, vou jantar consigo. Ou seja, tenho que jantar, mas tenho que vir um pouquinho mais cedo. Eu estou a defender as provas do meu pós-doutorado. Então vou assistir. E veio, pediu-se para eu ficar no segundo dia de provas, exatamente, ao professor Sérgio Abreu poder assistir, e aqui vou nomear a querida esposa, que também estava presente, e que sempre o acompanha e que nos prestigia. Muitíssimo obrigado pela tua presença, a tua energia e a tua juventude. E a tua também. Portanto, para falar sobre a eficácia transnacional dos direitos humanos, um tema que é muito caro e que é fundador e refundador deste congresso, que pensem assim, é um congresso bianual. Ele, na realidade, não tem 5 anos. É o 5º com Ditrans, mas tem 10. Porque nós, de 2 em 2 anos, trabalhamos arduamente para trazer este grupo de investigadores para fazer um livro com centenas de páginas que depois dá a estampa e encaixa em investigações cada vez mais contemporâneas. Quem vem volta outra vez e quem vem traz mais uma. Então este congresso tem sido um sucesso na Universidade de Salamanca e objetivamente tem trazido das matérias mais disruptivas, como se pode ver por este painel, que nós temos vindo a debater aqui ao longo dos projetos que vamos fazendo aqui nesta universidade. O Sérgio não é uma exceção e naturalmente deram-me a mim a árdua tarefa de gerir estes trabalhos, seja com mais 1 minuto ou menos 1 minuto, não haverá problema, até porque, como na economia circular, o Dr. João Bartolo cede naturalmente os seus 3 minutos que poupou aqui ao estimado colega e manteremos a economia. Obviamente, vocês ficam todos a crédito, porque, como dizia o Dr. Sérgio Machado, isto não pode ter dinheiro. Portanto, à cabeça, alguém que vá falar um pouquinho mais, depois terá que falar menos daqui a 2 anos. Sérgio Roberto Abreu, a eficácia transnacional dos direitos humanos, o cumprimento das sentenças do Corte Internacional de Direitos Humanos pelo Estado brasileiro e o direito à tutela judicial efetiva. Muito obrigado, Sérgio. A sala é tua. Muito obrigado pela honrosa apresentação. Minha saudação a todos que estão aqui presentes em sala de aula e também aos colegas que estão online. É com profundo sentimento de reverência institucional que faço essa comunicação. Tomar a palavra nessa histórica Universidade de Salamanca, que são mais de 800 anos, que é o berço definitivo do Ius Gentium, a terra onde os mentes brilhantes de Francisco de Vitória, Bartolomé de las Casas, Francisco Soares e outros, que ainda no século XVI ousaram em universalizar a condição humana e impor limites jurídicos ao exercício do poder, não é um ato corriqueiro. É, antes de tudo, um exercício de retorno às fontes originárias do direito das gentes. Se há 500 anos a Escola de Salamanca refundava as bases da alteridade da justiça internacional, hoje, nesse 5º congresso, somos convocados a responder a um desafio contemporâneo, não menos complexo: a consolidação de um verdadeiro direito nacional dos direitos humanos, cuja eficácia já não pode depender dos humores políticos das soberanias estatais. Ou seja, o meu tema é o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Estado brasileiro. Então, esse é o meu tema de pesquisa e eu tenho variadas abordagens a cada evento que a gente se desenvolve. A questão principal é que a inexecução não é uma mera falha processual, ou seja, quando não se cumpre uma sentença internacional, se configura em si mesmo uma autônoma e uma continuada violação dos direitos humanos por parte do Estado infrator. A tutela judicial efetiva, ela vai além do acesso formal aos tribunais, onde, sem execução prática, a proteção jurídica torna-se totalmente um vazio em termos de acesso à justiça. O artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da proteção judicial, precisa ser vista na sua tridimensionalidade, né, onde nós temos, na base, a acessibilidade e a adequação, com recursos materiais juridicamente idôneos,
depois o devido processo e o prazo razoável, e no ápice desse instituto, do artigo 25, nós temos a execução prática do julgado, ou seja, a capacidade de forçar o cumprimento das sentenças internacionais. Toda essa arquitetura ela vem abaixo, ela desmorona se o ápice executório estiver ausente. Então, as sentenças elas são obrigatórias para o Estado brasileiro, mas quando a sentença ela é emitida pela corte, ela chega no aparelho estatal e dentro do aparelho estatal brasileiro ela encontra um sistema totalmente desorganizado, não encontra uma engrenagem para a sua execução. Isso leva a um esvaziamento normativo e gerando uma nova violação internacional. Os tratados não são retóricos, não são proclamações retóricas, né? O princípio do efeito útil ele orienta para que se tome medidas de efetivação das ordens internacionais, seja das sentenças como do cumprimento dos tratados internacionais. No Brasil, hoje, o cumprimento das sentenças ela se encontra no nível de obrigação de dar, que são as indenizações pecuniárias. De certa forma, já houve um avanço, o Brasil tem cumprido razoavelmente através de dotações orçamentárias. Já as obrigações de fazer, que têm um valor simbólico extremamente elevado, somente nas publicações o Estado tem cumprido. Agora, na edição de legislações, mudança de legislações internas e adoção de políticas públicas estruturantes, isso não tem acontecido. Então, é um vácuo de execução das sentenças no Brasil. E, principalmente, as obrigações de punir, que são as persecutórias. Aí é uma falha crônica, ou seja, há uma resistência hermenêutica ainda do judiciário e um bloqueio ainda dogmático, né? Essa falha na obrigação de cumprir é onde está uma crise, né? Um atrito entre o sistema interamericano e o sistema brasileiro, porque o dever imperativo de investigar, processar e aplicar sanções penais agrava violações de direitos humanos é um dever imperativo do Estado brasileiro. Mas o que se encontra em alguns casos hoje, como o caso Gomes Lund, Vladimir Herzog, o caso Leite Crispim, mais recentemente, em 2025, que gera uma impunidade na justiça de transição, e, no caso da favela Nova Brasília e outros, a impunidade diante da violência policial e institucional. Ou seja, na verdade, a oposição hoje não é tão política, ela está muito... Esses impedimentos elas ainda estão dentro do poder judiciário brasileiro. A primeira blindagem é a lei da anistia. A Corte declara a lei de anistia incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e o STF, na DPF 153, ela validou a lei da anistia. Então, isso gera um bloqueio em que os juízes, em instâncias iniciais, rejeitam as denúncias do Ministério Público Federal, amparando-se numa falsa dicotomia, ou seja, uma falsa dicotomia entre segurança jurídica interna e a convencionalidade transnacional. E o segundo bloqueio ainda é o anacronismo do dogmatismo penal, onde lá no penal clássico ainda a prescrição ela impera em todas as suas vertentes, e nos estandes internacionais, os crimes contra a humanidade, violações temáticas de direitos humanos, como a favela Nova Brasília, eles são materialmente imprescritíveis. Então, o judiciário brasileiro ainda recusa-se a integrar automaticamente a gravidade das violações de direitos humanos à categoria de imprescritibilidade. Isso ainda decorre de um vácuo institucional e um labirinto federativo, ou seja, algumas nações americanas, como o Peru e a Colômbia, já editaram leis de execução das sentenças da Corte Americana. Agora, no Brasil, há uma pulverização da responsabilidade entre estados, municípios, dentro do sistema federativo, e ainda entre os poderes ativo, judiciário e executivo. E a vulnerabilidade ao voluntarismo público, voluntarismo político do poder executivo, porque, dependendo da corrente política, ela pode ser mais atuante em relação aos direitos humanos ou mais reduzido à priorização dos direitos humanos. Isso leva, então, a uma insegurança jurídica sistêmica, né? Ontem foi muito trabalhado no painel pela manhã sobre a questão
da segurança jurídica. O imperativo da Convenção de Viena de Direitos Tratados é que o Estado não pode invocar disposições do seu direito interno para descumprir uma obrigação. Então, há um embretamento. O Estado ele está obrigado a cumprir essas obrigações. E o uso da Constituição Federal ou dogmas penais internos para blindar agentes estatais é, por si, um ilícito, acaba sendo um ilícito internacional. Contudo, já está começando a se construir algumas pontes importantes institucionais desde 2022, quando o Conselho Nacional de Justiça ele dita a Recomendação 123, que orienta os juízes brasileiros a aplicar os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, a observar a jurisprudência interamericana e fazer o controle de convencionalidade. O Ministério Público também na mesma esteira, em 2023, e agora, recentemente, em março, o Conselho Nacional de Justiça ele refaz uma nova recomendação que, além de ampliar os conteúdos de 2022, ele cria o Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana. Isso é um ponto extremamente interessante, já vou falar. E agora, em junho, a Lei 15.434, que cria permanentemente o Departamento de Monitoramento e Fiscalização das sentenças estrangeiras, principalmente do direito nacional de direitos humanos. Então, o que está se transmutando agora em termos do Poder Judiciário brasileiro? Né? A criação do juiz interamericano, ou seja, com esse novo estatuto, se cria uma função onde o juiz nacional e a juíza nacional eles passam a ser também juíza interamericana e juiz interamericano. Ou seja, ele tem que absorver o sistema interamericano na sua função. Embora é uma recomendação, né, não é um ato de imposição, mas é um ato de direcionamento das ações do judiciário. Isso é importante porque o juiz nacional deve atuar como o primeiro juiz convencional, exercendo de ofício o escrutínio da legislação doméstica frente ao bloco de constitucionalidade, contornando ativamente os blocos hermenêuticos do próprio STF. Então, o juiz ele passa a ser uma função extremamente importante, porque, independentemente da engrenagem não estar estruturada e funcionando, ele tem o papel de fazer, no seu campo de atuação, o sistema funcionar através do controle de constitucionalidade difuso. Passando, assim, a uma soberania cooperativa, onde a aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos não é uma submissão, mas é a inserção do Estado brasileiro definitivamente num bloco de constitucionalidade moderno. Enfim, nós saímos da promessa à realidade protetiva. Somente através do controle de convencionalidade e do estabelecimento de uma legislação que realmente determine um marco regulatório de execução das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós vamos sair de uma promessa acadêmica, de um discurso teórico, para uma efetividade prática, para a realização efetivamente da justiça. A tutela efetiva exige a execução integral. Não há justiça na inércia. E, para finalizar, 30 segundos, né? Concedido, perfeito. Está dentro. Aqui. Está dentro. Para finalizar, eu não vou ter aqui Está tudo. Estamos a ver. Aqui tem uma mensagem, não vou conseguir ler aqui, mas vou colocar na outra, né, aqui. Estamos comemorando esse ano, aqui na Universidade de Salamanca, 500 anos da escola de Salamanca. Né? Então, o direito transnacional não se legitima nos corredores diplomáticos, mas sim na sua capacidade de transformar a realidade. A verdadeira ineficácia do direito internacional mede-se na vida cotidiana das vítimas que encontram, além de suas fronteiras, a justiça e a dignidade que seu próprio Estado lhes negou. Que a tradição jurídica de Salamanca nos inspire a consolidar o direito convencional não como mera retórica, mas como escudo definitivo de proteção humana. Obrigado. Eu acho que fiquei do tempo. Muito obrigado, professor Sérgio Roberto. Na realidade, cumpriu o tempo na exatidão, portanto, não se encontra em crédito com o doutor João, mas nesta ótica eu fiquei particularmente tranquilo e descansado, porque Vossa Excelência falou
do cumprimento ou da falta de cumprimento, do desenvolvimento sobre o cumprimento das sentenças da Corte Internacional de Direitos do Homem pelo Estado brasileiro e não, como eu temia, do cumprimento das sentenças do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aqui na Europa, nomeadamente do Estado português e do Estado espanhol. Mas deixo também essa provocação para futuras reações, saber quem é que anda mais ao ponto, quem é que corre melhor, quem é que à partida tem menos puxões de orelhas nestas matérias dos direitos humanos. Ora, já estou a vê-la preparada para correr, Ana Cláudia Augusto Pinheiro, neste caso pela Universidade de Salamanca também. Seja bem-vinda, minha querida amiga. Temos oportunidade, pelo menos neste congresso, nos encontrar em todas as edições que existiram, portanto, parece muito bem, mas acho que era a primeira vez que eu tenho a honra de coordenar a sua mesa. Para os mesmos 10 minutos, por uma questão de igualdade de género, aliás, não poderia ser numa mesa de direito internacional violência de género, não vai haver qualquer violência, muito menos de género, mas independentemente disso, vamos falar sobre, ou ouvir falar sobre, abordagens restaurativas e violência de género, indo além do que é possível, um tema para discussão bastante duro e pesado, mas que eu acho que é necessário. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. É um gosto tê-la cá. Ter você aqui como moderador. Quando eu via o programa, eu falei, uau! Obrigado. Não havia melhor pessoa para estar aqui. Isso eu obrigado. falo com... Você é uma das pessoas que eu mais admiro pela sua simplicidade, pela sua grandiosidade e, ao mesmo tempo, pela sua simplicidade. Não há como não se apaixonar. Isso, a minha amiga está ali a primeira vez, eu sei que ela vai... Fique sem jeito. Eu digo para ele que sempre quando tem um evento, eu digo, como ele vai vestido dessa vez? É um espetáculo, né, gente? Ele é um espetáculo. Devia ser estilista, mas tudo bem. Ainda bem que você está na área do direito. Vou fazer um resumo. Não vou entrar especificamente no tema meu. Eu não sei se todos já ouviram falar em justiça restaurativa. Creio eu que sim. Mas o que é a justiça restaurativa? É uma nova abordagem, nova, não é tão nova, mas muito pouco conhecida ainda, que vai reunir a vítima, o ofensor, a comunidade e fazer algo diferente dentro do direito penal. Bom, eu sou professora universitária, lecionei durante 17 anos no Brasil, e em 2017 pela primeira vez venho a Portugal, vou exatamente num congresso em Coimbra, um congresso internacional de direitos humanos, e na época a coordenadora da Estácio disse assim, chegou perto de mim e disse assim, eu já tinha feito 2 mestrados no Brasil, mas eu não entregava tese. Coisas à parte. Frescuras. Um pequeno detalhe. Ela chega perto de mim e diz assim, fala assim no pé de ouvido, você percebeu que você é a única professora que não tem mestrado? Acho melhor você abrir o seu olho. E eu disse, uau. Fiquei apaixonada por Portugal. Volto para o Brasil, e em outubro de 2017, mando um e-mail para todos os meus coordenadores e digo, peço que quiserem minha carga, porque no ano que vem irei para Portugal fazer mestrado. Você está maluca, né? E o tema de violência doméstica eu já pesquiso há mais de 20 anos. Já desenvolvi alguns trabalhos, tive uma ONG, né, que fala ONG, a gente fala no Brasil muito uma ONG, que era para cuidar exatamente de mulheres que sofrem de violência doméstica, porque eu sei que o tema infelizmente, cada vez está maior. Parece que quanto mais se divulga, mais aumenta o número de mulheres mortas, né, por feminicídio. E fiz uma pesquisa que Portugal também o número de violência contra a mulher é muito grande. E fiquei assustada. Venho para Portugal. Para Portugal em janeiro de 2018. E fiz uma candidatura espontânea para a Universidade do Minho, direito da União Europeia, foi aceita, então foi tudo se encaixando. Venho eu de Malicuia para Portugal em janeiro, para Braga, vendi tudo, saí de lá, vim para cá, falei, vou morar em Portugal. Aí vim sozinha para Portugal. E começo a estudar. E começo a estudar e o interessante, fiz um curso na Ismaia, né, na Universidade de Maia, e a professora dando aula disse assim, aqui em Portugal, encontro restaurativo é proibido e ponto. Fala ponto, como é que vocês falam? Vocês fazem uma entonação, mas é diferente da nossa, né? Ela disse ponto, e disse assim, não, professora, me perdoe, ponto não e vírgula, porque eu vim estudar sobre isso, meu tema, a minha dissertação era sobre a justiça restaurativa na violência doméstica,
E concluí o meu mestrado e vim em 2018, no mesmo ano, aqui participar do segundo Codestran. E foi muito interessante, porque a gente abordou, foi eu e minha irmã, que é a Ana Cristina, seu nome, não você. Também é loura, como você, e bonita. Bonita, bonita. E eu apresentei, a gente estava falando sobre a violência doméstica na Europa e violência doméstica do Brasil, fazendo uma comparação, e ao final o professor Lorenzo me questiona por quê, e eu disse assim, inclusive eu faço mestrado na Universidade do Minho, e o meu tema é a justiça restaurativa na violência doméstica, que Portugal permitia, e depois da Convenção de Istambul, Portugal proibiu. Creio eu, por um erro de entendimento, não é entendimento, mas de interpretação. Obrigada. Ele disse assim, olha, então eu vou fazer-lhe o convite, quando você terminar o seu mestrado, eu lhe convido a fazer o doutoramento aqui, que eu quero ser o seu orientador sobre esse tema. E aí eu fui verificar por motivo, porque Espanha também proíbe o encontro restaurativo. E cá estou, né, entreguei mais ou menos um mês atrás, entreguei a minha dissertação, né, finalmente, depois de 6 anos, a gente vai botando várias coisas, né, a gente vai deixando de lado, vai resolvendo isso, vai resolvendo aquilo, mas finalmente eu entreguei. E por que eu quero falar sobre esse tema? E eu não sei com o tempo que eu tenho. Olha que interessante. As pessoas, elas não entendem, e quando eu comento sobre o assunto, elas dizem assim, nossa, não precisa pesquisar outro tema, não? Mas você vai botar a vítima, aí vem ao lado das feministas, porque ela a vítima vai ser mais vítima ainda. Mas se a gente não parar para sentar, porque a própria justiça restaurativa, ela traz o encontro restaurativo, ele pode ser via mediação, vítima-agressor, pode ser sobre círculos. Eu tive o prazer, meu filho mora no Canadá, ele é advogado lá, ele mora em Vancouver, e eu fui em maio e pude participar de um círculo desse, gente. Eu falei, parecia que eu estava sonhando, porque aquilo que eu estudo, eu estou vendo, que é com os indígenas, os mais velhos. Eles sentam nesse círculo e eles conversam com a pessoa. Nesse não foi especificamente com uma vítima, foi só o agressor, e pode ver todo o acompanhamento da mudança do perfil, do padrão, do comportamento desse indivíduo. Então, todos os relatos, há uma comprovação de que o índice de violência ele diminui para 5% o índice de reincidência quando é tratado através da justiça restaurativa. Então, a gente não vai falar de uma coisa que é de uma solução. Eu me lembro na tese que eu coloquei a única solução, e aí a minha orientadora disse, a única não, Ana. Eu falei, mas é que eu acredito que essa é a única, mas você não pode escrever isso. Ok. Então, uma das soluções para o caso da violência doméstica, seja em Portugal, seja no Brasil, seja aquele lado for. E aí juntei, junto na tese, né, novamente, alguns países aqui da Europa que aplicam a justiça restaurativa, que dá certo, que dá resultado, porque a maior parte das vítimas ela quer saber por que ela está sendo agredida, ela precisa entender isso. Não adianta trancafiar o indivíduo 3 meses, 3 anos e fazê-lo sair de lá, porque ele vai deixar de bater na Maria e ele vai bater na Joana. Isso é fato. Né? E a Joana, que casou com o Joaquim, que batia nela, vai separar do Joaquim e vai encontrar o Manuel, que é um agressor, porque isso também está dentro dela. Então, se a gente não parar, né, e ter um acesso, e ter um projeto, e ter um programa, e levar isso à frente, e mostrar que é possível, sim, viver numa sociedade sem violência, porque aqui em Portugal, infelizmente, a violência começa no namoro. É uma questão aqui em Portugal. Portugal, mas é que eu estou aqui do lado dele, já me sinto em Portugal novamente, já estou com saudade de casa. A violência já começa no namoro e algo precisa ser feito. Isso é urgente. Isso é urgente. Então, o tema fala sobre isso, por isso que eu botei é possível, por quê? Porque muita gente diz que não é possível, que isso é um absurdo, e eu falei, eu vou mudar a lei. Eu vou chegar lá, não sei como ainda, vou pesquisar, mas eu vou mudar essa lei. Fui no Tribunal da União Europeia com os alunos, na época, os colegas, eu entrei lá e falei, meu Deus, é aqui que eu vou mudar a lei? Eu não sei se é aqui, eu tenho que... Estava começando o mestrado, não entendia de nada, falei, mas eu vou lá, subir naquela tribuna ali, vou mudar Portugal, vai voltar atrás, vai dar um encontro restaurativo e a gente vai ver uma sociedade melhor para se viver, assim como aqui na Espanha. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é o meu tempo. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Ana Cláudia, pela tua coragem, pelo teu depósito de doutorado, que esperamos poder ser convidados para assistir. Eu espero estar nesta lista, quem sabe até para arguir essa matéria, e para bem de todas as mulheres aqui presentes e jovens mulheres aqui presentes também,
é necessário mudar as políticas públicas nesta circunstância e neste particular, porque já está tardando. Estamos no século XXI, não temos por que ter violência de género nas nossas casas, nas nossas escolas, nos nossos países, na Europa. Muito obrigado pelo teu tema e muito obrigado pela coragem de o vir aqui apresentar. E agora, last but not least, vou passar, mesmo assim que se diz, vou passar a bola, porque eu próprio e a doutora Dolcerita Soares Alves, neste caso, eu, da Universidade de Coimbra, para não replicar, e a colega, neste caso, da Universidade de Salamanca, e com toda a honra, minha doutoranda da Universidade de Salamanca, traz uma apresentação em PowerPoint e uns slides que eu recomendo a todos os colegas e, sobretudo, a todos os alunos que aqui estão, para perceberem como é que se faz um excelente trabalho. Doutora Dolcerita, não estou a pôr a pressão do seu lado, mas é informação bem detalhada, com um chamamento muito importante, porque as apresentações, para além de serem sexys, para poderem agarrar o público, têm que ser impactantes. E têm, como a nossa ciência, têm que mudar a vida. Senão, não valem a pena. E então, por isso mesmo, eu vou apresentar o nosso título e com a prerrogativa de moderador, e porque estamos exatamente a 10 minutos do final deste maravilhoso painel, vou-lhe dar os 10 minutos totalmente a si, querida doutora Dolcerita, para fazer esta apresentação, dizendo que, para além de fazer o favor de ser minha orientanda nesta centenária universidade, é promotora pública no Brasil já há bastante tempo e segue profissional, científica, académica e, como mulher, esta matéria há muitos anos e tenho a certeza que sairá uma tese de doutoramento fantástica. Pelo menos para isso estamos a trabalhar e já vamos mais ou menos avançados para o segundo ano destas matérias. A sala é sua para 10 minutos. Seja bem-vinda. Não sei se tem que... Bom dia a todos. Estamos a ouvi-la? Estamos sim. Estão a vê-la. Estamos a vê-la também. Tá. Bom dia a todos e a todas. Aqui é bom dia, mas aí já é boa tarde. Então, buenas tardes desde Salamanca. Estive aí mês passado, por isso não estou presente hoje, mas pude beber dessa universidade, dessa cultura maravilhosa de Francisco de Vitória. E estou aqui para apresentar, junto com o meu orientador, que sempre me desafia, e como eu gosto de desafios, eu aceito todos. O tema de hoje é violência psicológica cibernética contra a mulher. Uma análise dogmática comparada Brasil e Espanha e uma proposta de estándar probatório mínimo. Sou doutoranda pela Universidade de Salamanca, meu professor está presente, que é o meu orientador, João Prensa Xavier, e também sempre apresento trabalhos no Iberuju. Vou começar a falar sobre violência psicológica, porque a violência psicológica faz parte de um dos pontos da minha tese de doutorado que busca enfrentar essas violências invisíveis. E por que é que elas me preocupam, tanto como cientista e como profissional, operadora do direito, como promotora de justiça? Porque existe o tipo penal tanto na Espanha quanto no Brasil, mas mesmo assim não se pune à altura em virtude dessa invisibilidade que é a violência psicológica, que ela não deixa marcas visíveis, mas ela atinge muitas mulheres. Ela atinge, na verdade, segundo pesquisas, 70 a 85% das vítimas de violência psicológica digital são mulheres. Por isso, estamos no local certo, Direito Internacional e Violência de Gênero, para apresentar essa preocupação. E aí eu mostro os registros, 51.866 registros de violência psicológica no Brasil, ou seja, houve um aumento, segundo o Anuário Brasileiro, que ele é de 2024, por quê? Porque é de 2 em 2 anos que ele aparece, então nós estamos esperando outro. E 95.026 registros de stalking, que é também uma parte da minha pesquisa, que são as violências invisíveis, que é a perseguição, a violência psicológica e o estelionato sentimental. A dificuldade de provar esse dano material é muito difícil,
Por isso que eu proponho o estándar probatório mínimo para ser usado tanto na Espanha quanto no Brasil. E a pergunta de pesquisa é como operacionalizar a materialização probatória do dano psíquico imaterial. Há problema com relação à lei? Professor João Proença, não há. Por quê? Nós temos no Brasil lei, temos a Lei Maria da Penha, que é a nossa base legal para proteção das mulheres. Em 2021, recentemente, na pandemia, que é onde cresce a violência digital, tudo vai. Na pandemia, nós começamos a nos comunicar pelo celular, pagar contas pelo celular, estudar pelo celular, mas infelizmente também vários crimes foram praticados através das redes sociais e celulares. Então, em 2021, o Brasil se preocupa e cria a lei da violência psicológica. Diz que é crime. Em 2025, ainda mais a evolução do direito das gentes, criado uma causa de aumento da Lei 15.123, que é uma causa de aumento quando é utilizado o quê? Inteligência artificial para praticar esses crimes. A Espanha, ela tem um sistema muito maduro, então também não há problema na Espanha. Desde 1995 temos a lei, e em 2004, ou seja, mais de 20 anos, nós temos um modelo pioneiro de tutela sistêmica de gênero, ou seja, há uma preocupação em se proteger a mulher. Só que há um paradoxo, porque ambos os países, eles têm a lei, mas eles não conseguem juntar provas suficientes, muitas vezes, né, para que essa pessoa seja condenada pelo crime de violência psicológica. Olha só esse dado que eu peguei ontem, estudando para a apresentação. O professor falou comigo e eu disse, vou trazer um dado recente, porque eu gosto de trazer a teoria e a prática para a ciência, para a academia. Olha, a violência digital contra as mulheres no Rio de Janeiro, no dossiê de 2026, certo? Ela cresce em 10 anos 1.300%. Então, a violência física, ela existe, nós nos preocupamos com ela é muito fácil de ser detectada, mas a violência digital, ela está crescendo assustadoramente. E aí eu trago um caso que talvez muitos brasileiros tenham presenciado, visto nas redes, na internet, desse caso aqui que aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2026. Essa menina, a Gisele, era uma policial militar, casada com esse policial militar. Foi simulado um suicídio, mas quando começaram a investigar, veio toda à tona o quê? Violência psicológica. Ou seja, aquele crime que era em tese, porque aí começaram a analisar como se fosse um feminicídio, que é um homem mata a mulher por questões de gênero, no entorno da investigação, por esse crime ter gerado muita repercussão no Brasil, perceberam que existia violência psicológica. Mensagens revelaram que ele praticava, humilhava, chamava de burra, exigia submissão, controle. Ele se intitulava macho alfa e ela fêmea beta. Ou seja, se preocupar com o combate ao ápice, que é o feminicídio, é também se preocupar com quem vem antes no seu entorno e que não é verificado. E aí surge, na minha tese de doutorado, o conceito da lesividade imaterial digital de gênero. É isso que eu quero que Brasil, isso que eu quero que Espanha, isso que eu quero que a Europa entenda que a partir de agora, em que os crimes são, como eu mostrei em números, um aumento exponencial de violência digital, que se crie uma categoria chamada lesividade imaterial digital de gênero e que nós possamos provar, porque a dificuldade, como eu sempre digo, é probatória. Nós temos o estándar probatório que eu vou propor na minha tese, que vai unificar, levando-se sempre em conta as palavras da vítima, a documentação, que é uma violência muito documentada. Se conversamos pelo WhatsApp, se olhamos o Instagram e se a violência está aqui toda documentada, ela precisa ser provada. Por quê? Em 2024, 66,2% das mulheres atendidas na polícia já tinham dito que elas já tinham sofrido um episódio anterior. Ou seja, por isso aí,
conclui-se que há uma violência subnotificada. Ela só vem à tona quando um crime mais grave ocorre, como é esse caso do feminicídio. Já estou indo para o final. Trago também no meu artigo, 3 minutos, ótimo. Trago também no meu artigo que Brasil e Espanha já estão flexibilizando para aceitar algumas provas, por exemplo, dizer que a perícia é dispensável em casos de violência psicológica, porque muitas vezes se via decisões dizendo que para provar a violência psicológica precisava de uma perícia de um psicólogo, de um psiquiatra. E hoje não. As perícias, elas são dispensáveis. Existe o depoimento valorado com perspectiva de gênero, com olhar de gênero para aquela mulher que é vítima de violência psicológica. E na Espanha também já tem decisões que diz que capturas de telas obtidas pela própria vítima são provas lícitas, sem autorização judicial prévia. E isso é muito importante para que se busque uma prova efetiva e se que consiga proteger essa mulher. E indo para o final, qual é o estándar probatório mínimo? Qual é a tríade que busca? Primeira coisa, valoração importante das declarações da vítima. Ela tem que ser valorada com perspectiva de gênero, sempre considerando a vulnerabilidade daquela mulher e o controle coercitivo daquele agressor. Um padrão digital de conduta que deve ser observado e tudo isso existir um nexo entre o dano que essa mulher sofreu e a conduta que esse agressor trouxe. Com esse padrão estando probatório mínimo, se consegue buscar mais justiça e se consegue proteger mais as mulheres. Por quê, professor? A conclusão que eu tenho e que eu vejo é que não é preciso esperar novas leis. Tanto o Brasil quanto a Espanha, elas têm leis que protegem essas mulheres. O que nós precisamos é criar o costume de verificar lesão de gênero digital, porque ela existe e ela é fato nos dias de hoje, é fato em 2026. Precisamos estudar sobre isso, desenvolver essa tese, que é o que eu estou fazendo, para mostrar à sociedade que podemos proteger essas mulheres sem novas leis e sim evoluindo o que já existe hoje. E com isso, eu agradeço a atenção de todos da minha apresentação e digo que é sempre um prazer estar aqui com o meu professor, meu orientador, e apresentando trabalhos no Iperuju. Muito obrigado, doutora Dulcerita. Uma salva de palmas. Não sei como é que é a sala virtual, porque eu não consigo ver toda a gente, porque tenho uma tela muito pequenina, mas está toda a gente virada para mim. E, na realidade, o que querem ver não é o moderador desta sala, mas sim estes dados assustadores e o trabalho que vai dar fazer a sua tese vai compensar, para além de ser efetivo na sua carreira e projetá-la para uma nova dimensão, vai alterar realmente a realidade destas mulheres, algumas que ainda não nasceram neste momento. É um orgulho ser seu orientador, trabalhar arduamente nesta tese. Espero que a gente se possa ver em setembro. Está convidada para ir na Universidade de Coimbra. Eu virei aqui à Universidade de Salamanca porque não coincidimos. Eu estava também a viajar quando veio fazer os seus cursos e, naturalmente, vamos publicar conjuntamente. No próximo mês este texto sairá para duplos pares cegos e para que este painel não perca esta magnífica coerência que muito me orgulhou trabalhar aqui nesta tarde. Vou pedir a toda a gente na sala virtual que não desapareça e que eventualmente se possa manter na tela e vou convidar toda a gente aqui que está na sala presencial a tirar uma fotografia conjunta para a posteridade. A todos e todas, muito obrigado. Foi um gosto tê-los nesta sala.